Mas Jair Bolsonaro se complicou. Num depoimento para a Polícia Federal, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, confirmou que participou de reuniões com o então presidente da República, nas quais foram discutidas minutas para declaração de garantia da lei e da ordem, estado de sítio, dentre outras possibilidades. A Luciana Verdolim daqui a pouco vai vir lá de Brasília para dar mais detalhes para a gente sobre esse depoimento do comandante Freire Gomes. Voltou? Então vamos lá para Brasília. Nós temos agora a Luciana Verdolim com todas as informações sobre esse depoimento. Diga lá, Luciana. Olha, Colombo, vazamento do depoimento que já está causando muita reclamação por parte da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro aqui do Palácio do Planalto, Fábio Van Garten, utilizou as redes sociais para reclamar, para até ironizar o depoimento do ex-comandante do Exército. Ele diz o seguinte: tem general com memória seletiva no país. Recorda-se de vírgulas e frases e palavras, mas não se recorda de datas. Isso seria bem curioso, segundo Fábio Van Garten. O problema é que Freire Gomes, apesar de dizer aí exatamente quais foram as alegações, como foram as reuniões aqui no Palácio do Planalto, lá no Palácio da Alvorada, ele diz que não tem certeza da data do encontro em que foi discutida essa suposta minuta do golpe. Disse que teria sido depois de 7 de dezembro de 2022, antes da posse do agora presidente Lula. Fábio Van Garten ainda reclama que a defesa não tem acesso ao depoimento e costuma ter muita dificuldade em acessar a totalidade das investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal. No depoimento, o ex-comandante do Exército teria confirmado que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria apresentado aos comandantes militares a ideia de decretar uma GLO, uma operação de garantia da lei e da ordem, decretação de estado de sítio e também estado de defesa como forma de questionar o resultado da eleição que garantiu a vitória ao presidente Lula. Durante o depoimento, o comandante teria dito também que Bolsonaro revelou que estava em estudo várias situações, várias hipóteses e vários documentos e que eles seriam convocados posteriormente para tomarem conhecimento da evolução dessas discussões que estavam sendo feitas dentro do governo federal, com o apoio, inclusive, do ministro da Defesa na época e de vários outros integrantes aqui da administração federal. Valeu, Luciana. Luciana Verdolim trazendo um pouco mais para a gente sobre o depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes. Depoimento dele que vai no mesmo sentido do que disse o próprio presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, na manifestação que aconteceu há 15 dias. Vocês se lembram do presidente dizer no caminhão que ele não sugeriu nada que não estivesse previsto na Constituição. E o que o comandante Freire Gomes está dizendo está previsto na Constituição: estado de sítio, garantia da lei e da ordem, estado de defesa. A diferença fundamental é quais são as condições para disparar instrumentos tão graves da nossa Constituição. E perder uma eleição legitimamente não é um desses gatilhos. Me parece um depoimento muito grave, Vilela e Amanda, até porque ele não vem de um político, não é um depoimento de alguém que pode ter algum outro interesse, a não ser esclarecer a verdade, e de alguém que foi comandante da instituição que pariu Jair Bolsonaro para a vida pública, o Exército. Então, é claro, vazar é ruim, não dar acesso à defesa pior ainda, né? Mas o argumento do ex-comandante é muito difícil de ser rebatido, né, Amanda? Muito grave, o Colombo. Não tem, olha, eu acho que para Jair Bolsonaro praticamente acabou nessa investigação em relação ao golpe de Estado. Está tudo muito bem delineado e obrigada, você encaixou perfeitamente as peças do quebra-cabeça, Colombo. O que Jair Bolsonaro disse aquele dia na manifestação na Paulista, dizendo que ele não tentou golpe porque aquilo não previu tanques na rua, são instrumentos previstos na Constituição, dentro das 4 linhas da Constituição. Não, senhor. Não, senhor. É como você disse, Colombo, se você ganha uma eleição, se o seu adversário ganha uma eleição legítima, e o próprio Mauro Cid corroborou de novo nesse
nesse depoimento ele disse, olha, todo mundo sabia que a comissão, que as Forças Armadas na comissão do TSE não acharam provas de fraudes nas urnas eletrônicas. Pelo contrário, eles relataram que as urnas funcionavam, eram legítimas, seguras, né, apresentavam um resultado verdadeiro e mesmo assim Jair Bolsonaro, inconformado, não aceitou aquilo de jeito nenhum. E aí parte para esse plano B quando ele perde as eleições. Só que o plano B é um golpe, né? Um golpe usando ilegitimamente o estado de defesa, o estado de sítio, que são estados gravosos, que permitem medidas de exceção, como, por exemplo, prender cidadãos sem ordem judicial, toque de recolher. O Cristiano pode até elencar melhor essas previsões aí nesses estados de exceção. É um estado de exceção, né? Não previsto para alguém que perdeu a eleição. E isso que você apontou, Colombo, é muito grave. Esse não é um depoimento, primeiro, é um depoimento de uma testemunha. Ele é obrigado a dizer a verdade, o Freire Gomes, senão ele pode ser indiciado. Ele não está sendo investigado. Como testemunha, ele tem a obrigação de dizer a verdade. 2, todo mundo nas Forças Armadas, no alto escalão das Forças Armadas, comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha, são bolsonaristas. Certamente votaram em Jair Bolsonaro, mas 2 deles, o ex-comandante da Aeronáutica e o ex-comandante do Exército, não toparam o golpe, não toparam. Isso que ficou claro nessa reunião. O único que teria topado é o Almir Garnier, que é o ex-comandante da Marinha. Ou seja, o Carlos, o Batista Júnior da Aeronáutica, todo mundo sabia que era um bolsonarista empedernido, mas não topou algo antidemocrático. Isso que tem que ficar claro. Eu acho que está muito bem delineada a participação de Bolsonaro na cena do golpe. Ele disse que Bolsonaro leu aquela minuta golpista e mais, ele relacionou a minuta golpista encontrada posteriormente, depois do 8 de janeiro, na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, com um documento que foi lido em uma dessas reuniões. Ele não se lembrar da data em que isso aconteceu, isso não faz a menor diferença. A defesa de Bolsonaro vai ter que melhorar muito nessa argumentação para rebater esse depoimento sólido e concreto do Freire Gomes. Olha, Amanda, ao longo dos últimos anos, nós já vimos tanto depoimento no Brasil que apontava para grandes figuras, grandes autoridades, relatava esquemas diversos e tudo mais, e que no final das contas não deu em nada. Muito disso porque, quando se trata de processos judiciais, de investigação, há uma necessidade de comprovar aquilo que se está dizendo. Muitas vezes você tem depoimentos de pessoas que têm interesse, que fazem ilações, que fazem outras manifestações, mas que não comprovam aquilo que, ao longo de um processo, acaba não se comprovando. Nós temos agora um depoimento, uma manifestação de uma testemunha, uma pessoa-chave nessas investigações, e isso tem que ser levado a sério pela investigação, tem que ser objeto de colheita de novas provas, tem que se ter elementos para embasar ou não essas falas que estão sendo colocadas, mas tudo isso tem que ser colocado num processo, com direito à defesa, com direito ao contraditório e com direito à instrução probatória. Hoje em dia, infelizmente, um simples depoimento aqui ou outro acolá não adianta de nada. Aliás, nós temos inúmeros depoimentos realmente que são colocados e que foram colocados e hoje em dia são esquecidos na história. Então, eu vejo com muitas reservas, é o momento de aguardar as investigações e, ao final, é evidente, se tiver culpa no cartório, tem que ser punido.